venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. É bom vê-los aqui hoje. Aqui não está escrito. Cada semana, o fundamento da nossa mensagem aqui é sempre a Bíblia. Então nós decidimos ter um pouco de tempo. Nós temos os pastores e a Rosa aqui. Nós temos o pastor Nunes, da Igreja Portuguesa, a Rosa, a Obreira Bíblica, e também o pastor Dário, da Igreja Brasileira, para falar um pouco sobre a Bíblia, o nosso fundamento aqui como cristão. Eu queria só dar um pouco de tempo de realmente ver e ouvir as suas histórias. Como é que vocês encontraram a Bíblia? Como é que mudou a sua vida? Então vamos começar com o pastor Dário. Bom, no meu caso, eu tive a oportunidade e o privilégio de já nascer num lar cristão e eu já tive acesso à Bíblia através, em casa mesmo, nós fazíamos sempre o culto em casa e à medida que eu aprendi a ler, eu comecei também a ler a Bíblia. E a Bíblia tem sido para mim algo maravilhoso, para mim é a voz de Deus falando. E as pessoas muitas vezes perguntam qual que é o verso preferido seu. Na realidade, depende do dia, do momento, da necessidade que eu tenho. A Bíblia sempre tem uma resposta para mim. Então, para mim, a Bíblia é algo realmente muito precioso e eu procuro estudá-la e lê-la todos os dias porque é a voz de Deus falando no meu coração. Amém, amém. E Rosa? Tal como o pastor Dário, eu também nasci numa família cristã e tive o privilégio desde pequenina ser colocada em contato com o livro sagrado. É interessante que, para mim, na altura, como criança, ajudava muito nas minhas experiências de criança saber as histórias dos heróis da Bíblia. Na verdade, como nós somos mais jovens, nós olhamos para um herói, queremos ter um herói, alguém que nos dá um exemplo do que fazer. E para mim marcou-me bastante na minha infância essa aprendizagem e conhecimento desses personagens da Bíblia, homens, mulheres, que foram crianças como eu e que tinham problemas, mas como eles resolviam os seus problemas com Deus e no seu relacionamento com Deus e aprendi a respeitar meus pais, aprendi a valorizar a ir à igreja, a respeitar os meus semelhantes. Então, a Bíblia foi essa base que muitas vezes me conduziu nas decisões da minha vida depois em adulta. Aquilo que eu aprendi pequenina tem me ajudado ao longo da minha vida em decisões importantes, em momentos difíceis, e tem sido uma inspiração para a minha vida. Eu louvo a Deus por ter nascido numa família que me pôs em contato com o livro sagrado. Amém, amém. E pastor Nunes? Pastor Steven, eu por acaso cresci num lar cristão, mas não foi um lar que usou a Bíblia, que usava a Bíblia como uma referência. Eu só tive a oportunidade de começar a conhecer a Bíblia a partir da idade dos 18 anos. Eu estava num campo de refugiados e foi nessa situação de ansiedade, de incerteza, que eu comecei a ler esta Bíblia que eu tenho aqui comigo. E, de facto, foi uma experiência que eu não posso explicar. Foi o livro que Deus me usou, que Deus usou para me levar a conhecê-lo de uma maneira mais claramente. Eu comecei a ler a Bíblia pela primeira vez, nunca tinha lido a Bíblia até a idade dos 18 anos. A Bíblia fala sobre uma grande variedade de assuntos. Fala sobre como nós devemos lidar uns com os outros, fala sobre como nós podemos aprofundar a nossa comunhão com Ele, fala sobre o poder de Deus, fala sobre os ensinamentos de Cristo. E eu gostaria de encorajar todos os nossos telespectadores a pegarem numa Bíblia, abrirem a Bíblia e pedirem simplesmente: Deus, fala comigo através da leitura da Tua Palavra. Eu tenho a certeza que Deus irá falar com cada um dos nossos ouvintes através da leitura da Sua Palavra. Eu também cresci numa casa assim cristã, mas para dizer a verdade nunca fui uma pessoa para ler. Então, tinha uma Bíblia, mas nunca li. E outros livros também, nunca li. Estava sempre a ver televisão. Mas um dia, a esposa do pastor que eu tinha lá na igreja, ela me pediu, para ler a Bíblia inteira, do começo até o fim.
eu decidi, ok, vou fazer. Mas eu era uma pessoa que estava sempre a fazer coisas, então li depressa, li a Bíblia inteira em 3 semanas. E no fim dessas 3 semanas eu pensei e não podia lembrar nada que eu li. Eu li tão depressa que foi mesmo só um livro. Então tive que ler a segunda vez. Esta vez levou quase um ano. E a parte que para mim fez a diferença foi que eu orava. Cada dia, antes de ler a Bíblia, eu orava para o Espírito Santo, para me guiar, para entender a Bíblia. E foi esse ano de ler a Bíblia que realmente a minha vida mudou, né? Eu podia ver que as palavras de Deus realmente transformam a vida da pessoa. Eu trouxe esta Bíblia aqui. Nem posso ler, é uma Bíblia escrita numa língua da África, é Ewe. Para mim é a Bíblia mais assim que eu gosto, mesmo que não possa ler, porque quando eu fiz uma série, a primeira série que eu fiz fora do Canadá, foi lá em Togo, África, e nós batizamos 26 pessoas. E no fim da série eles me deram o livro, e dentro do livro tem todos os nomes das pessoas que foram batizadas. Então para mim é uma maneira de lembrar que Deus pode mudar a vida das pessoas, né? Vamos ter um pouco de tempo só para ler a Bíblia, não? Se nós estamos a falar da Bíblia, é bom ler também. Vamos ler um verso que eu sei que todas as pessoas que ouvem o programa sabem bem. Cada semana nós lemos este texto. É encontrado em Mateus, capítulo 4. Vou pedir à Rosa para ler. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Vamos lá. Mateus 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é uma mensagem que cada semana nós lemos, né? Mas o que é que realmente este versículo está a dizer? Alguém quer falar um pouco sobre isto? O que é que este versículo está a dizer? Pastor Dário? Está dizendo que a palavra de Deus é que nos alimenta, porque, na realidade, nós, como seres humanos, não somos apenas o físico, nós temos a necessidade de nós estarmos conectados com Deus, a necessidade espiritual e mental também. A Bíblia, na realidade, ela atende toda a nossa necessidade, além do pão material, além da necessidade física que nós temos. A Bíblia ela nos desenvolve intelectualmente. Se alguém quiser ser uma pessoa mais inteligente, ele deve ler a Bíblia. Porque a Bíblia tem os pensamentos do ser mais inteligente, que é o próprio Deus. E é o lugar em que nós podemos alimentar o nosso espírito, a nossa esperança. Nós podemos encontrar realmente a saída para o problema do pecado, que é através da Bíblia, através de Jesus. Então, na Bíblia, nós podemos encontrar toda esta mensagem para todos nós. Interessante, pastor, se me permite. No meu contato com as pessoas, eu estudo a Bíblia na casa das pessoas e no contato com elas eu vejo normalmente pessoas muito ocupadas, a correr, trabalhando, com um tempo muito curto para Deus. Mas várias delas já chegaram a comentar comigo que talvez elas estão correndo atrás daquilo que não é o mais importante. Então, o próprio ser humano se dá conta, chega a um certo ponto que ele se dá conta que, embora nós sejamos físicos, não é? Mas se a parte espiritual não estiver bem, a saúde não está bem, o estar na vida diante dos problemas, nós não temos aquela força. Então, as pessoas acabam reconhecendo a importância de ter tempo para Deus, de conhecer a Deus através da sua palavra e meditar na palavra, receber o conforto da palavra. Então, essa é a experiência de muitas pessoas e na minha vida eu tenho sentido isso também, né? E muitas vezes a gente ouve aquela voz de Deus convidando a gente. Inclusive, a Bíblia tem uma experiência interessante que eu gosto muito de lembrar, a experiência de Marta e Maria, né? Marta era uma pessoa que corria atrás do pão, né, de fazer as obras, de estar ativa, de cuidar da casa. Não tinha muito tempo para passar com Deus e ela, inclusive, criticou a sua irmã por estar aos pés de Cristo, ouvindo a Cristo. E Cristo comentou com ela e disse a ela que Maria havia escolhido a boa parte,
ou seja, estar a ouvir a Cristo. E ler a palavra e conhecer a Deus na palavra é ouvir Cristo falar conosco. Nós precisamos desse momento com Cristo, nem só do pão físico nós vivemos, mas do pão espiritual. É muito importante na nossa vida, né? E nós sabemos, né? Se queres comer uma comida boa, tem que se pôr o tempo para fazer essa comida. Eu penso que a Bíblia é o mesmo. Se nós queremos realmente ter o gosto da Bíblia e apreciar, temos que pôr também esse tempo, não é, pastor? Pastor Steve, quando eu comecei a ler a Bíblia pela primeira vez, com a idade dos 18 anos, eu cheguei a um ponto em que eu estava a ter grandes dificuldades em viver. A minha vida era uma vida sem esperança, uma vida ansiosa, era uma vida que eu não vinha nenhuma possibilidade de ter um futuro sorridente, como pensava que iria ter até aquela altura, não é? É interessante que este versículo diz, nem só de pão viverá o homem. O que este versículo quer dizer é que para nós vivermos com otimismo, para nós vivermos com esperança, para nós vivermos com segurança que podemos vencer os nossos desafios diários, precisamos de conhecer a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus compartilha esperança e compartilha força e sabedoria para vencermos estes desafios. É bom estudar a Bíblia, é bom comunhar com Deus através da Bíblia. Eu agora queria ler um verso, e até vai com o que estás a dizer, é um pouco contrário, porque há um verso que eu li que parece ser um pouco estranho. Até aqui nós estamos a dizer que a Bíblia é tão boa, que muda a vida, dá a vida, transforma a vida. Mas eu li em Hebreus capítulo 4. Pode ser que o pastor Nunes pode ler. Hebreus capítulo 4, versículos 12. É um versículo um pouco estranho. E eu queria saber se alguém podia explicar um pouco o que este versículo estava realmente a dizer. Hebreus capítulo 4, versículos 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, para mim, este verso parece ser um pouco assim, estranho, né? Como uma espada que mata, que destrói. Alguém podia falar um pouco sobre isto, explicar o que realmente este versículo está a dizer? Eu creio que este versículo revela que a palavra de Deus penetra nas nossas vidas, não é? Penetra dentro dos nossos corações. Nos faz levar a compreender que nós às vezes temos pensamentos que são contra a vontade de Deus, não é? Eu talvez penso que a palavra espada pode estar a referir-se àquele instrumento que os cirurgiões usam para cortar algo que é maligno. Eu creio que esse é o propósito da Bíblia. A Bíblia abre as nossas vidas, identifica o mal e nos dá a sabedoria de como retirar o mal das nossas vidas. Então, quando ele está a falar de cortar, ele está a dizer para tirar o pecado, né? Cortar as coisas que são más na nossa vida. Eu creio que sim, eu creio que sim. Mais alguém queria? Eu creio que nós podemos, através desse verso, compreender também que quando fala que a Bíblia é viva e eficaz, significa que a Bíblia ela é relevante, ela pode ser aplicada em todos os momentos da nossa vida e ela é relevante para o tempo que nós vivemos também. Então, ela continua viva e ela tem como alcançar uma necessidade real e nos mostrar e nos ajudar a identificar a necessidade que temos, como a que o pastor Nunes falou. Eu creio que a relevância da Bíblia e por ser algo atual, ela tem uma mensagem atual para nós que vivemos hoje, no mundo de hoje. Mas voltando à noção da espada, a espada, na verdade, ela perfura, né? Vai ao âmago, ao centro e machuca, né? Conheci uma senhora que ela, quando lia a Bíblia, ela via a Bíblia, a mensagem a corrigi-la. E a Bíblia é também o propósito dela, é nos ensinar, nos corrigir, nos redarguir, nos colocar no caminho direito, né? Porque nós, por natureza, somos tendentes ao mal, não é? Então, mas eu achei interessante a ilustração que o pastor Edgar usou, que ela penetra, machuca talvez, mas é para curar, para nos resgatar, não é? Para nos dar salvação e vida. Porque entregues ao câncer do pecado, nós
seríamos destruídos. Que bom que existe um livro, não é? Uma mensagem que penetra para nos limpar daquilo que nos leva à perdição. Se nós aceitarmos, temos que ter essa humildade, né? de aceitar. Né? Não podemos ter medo de ser corrigidos, de ir ao médico e ser tratados. Né? É na medida em que permitimos a palavra de Deus entrar em nós e nos moldar que nós somos curados, né? E preparados para a eternidade. Pode ser que agora faz mais senso, porque quando Jesus, na noite que ele ia morrer lá na cruz, né, ele também disse para os discípulos para cada um devia ter uma espada, né? E até quando os soldados vieram, Pedro tirou a espada e tentou matar uma pessoa. Há pessoas que usam essa ideia para dizer que nós devemos defender a nossa religião. Devemos ter uma espada e realmente lutar. Vocês têm uma outra opção ou é o que nós estávamos a dizer ou não? Quem queria falar sobre isso? Alguém? Pastor Dário? Eu creio que nós devemos seguir a palavra de Deus. Eu creio que se nós estivermos focalizados no que nos diz a palavra, nós não precisamos ficar confusos e a própria palavra, ela se defende, ela não precisa de ninguém a defendendo. Porque se ela é verdade, a palavra de Deus, nós devemos seguir a Deus, seguir a palavra e nós vamos estar seguros. Não precisamos fazer disso algo para nós ficarmos discutindo. Porém, precisamos compreender que toda a palavra de Deus é inspirada, toda ela. E compreender que ela é coerente em tudo aquilo que ela diz a nós. Eu creio que essa segurança nos dá a tranquilidade de segui-la sem precisar ficar usando a espada para tentar defendê-la. Aquilo que você disse, que toda a Bíblia está inspirada. Eu sei que muitas pessoas cristãs dizem que eu sou cristã, né? Então eu só leio o Novo Testamento sobre Jesus. A parte velha é só para os judeus. Há muitas pessoas que falam assim. Eu queria ler um verso, está em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, pode ser que... Eu posso começar a ler. Pode, ok. Versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Penso que tem muita coisa lá. Alguém pode abrir um pouco o que este versículo está a dizer? É interessante que eu, quando comecei a ler a Bíblia pela primeira vez, como mencionei há bocado, eu tinha a oportunidade de ter acesso a outros livros, mas nenhum deles falou comigo como a Bíblia começou a falar comigo. E eu comecei a sentir que este livro era de facto um livro divino, um livro sobrenatural. E ainda hoje existem pessoas em todos os continentes que, ao começarem a ler a Bíblia, reconhecem que de facto é um livro que é divinamente inspirado. Foi inspirado por Deus através do seu Santo Espírito, que leva-nos a conhecer a Deus de uma maneira mais profunda. Mas fora aquilo que as pessoas dizem, né, que o Velho Testamento não tem Jesus, né? Jesus só nasce no Novo Testamento. Então as pessoas dizem, porque é que eu devo ler um livro que vem antes de Jesus? Então, se não fala de Jesus, porque é que vou ler? Alguém podia falar um pouco sobre isso? Bom, na realidade, se nós olharmos no Antigo Testamento, como nós costumamos dizer, né, o Velho Testamento, nós vamos ver muitos aspectos ali muitas profecias falando a respeito do Messias. Pelo menos 330 referências nós temos no Antigo Testamento se referindo a detalhes daquilo que aconteceria com o Messias. Então, eu creio que a importância do Antigo Testamento é porque ele revela, ele mostra, ele realmente aponta para Jesus e nós podemos ver o cumprimento de todas essas profecias na pessoa de Jesus. Então, nós vemos a utilidade, a importância e nós vemos que o Antigo Testamento ele está conectado com o Novo. E, na realidade, é uma palavra só. Nós temos a profecia e o cumprimento e eles trabalham juntos. Então o Velho Testamento é a história de Jesus. Então. Precisamente. Quando este versículo se refere a toda a Escritura, está-se a referir não ao Novo Testamento, mas está-se a referir ao Velho Testamento. Gosto de comparar o Velho e o Novo Testamento com uma casa. É impossível você ter o roof da casa ou o telhado da casa suspenso,
você tem que ter as colunas e tem que ter as paredes. Digamos que o Velho Testamento seriam essas paredes. E só as paredes sem o telhado também não tem sentido essa casa, né? Então precisamos do Novo Testamento que seria o telhado, vai complementar essa casa. Então um sem o outro está incompleto, né? Um esclarece o outro e um confirma o que o outro predisse, né? Portanto, e vemos a harmonia que existe, o fio condutor que existe entre o Velho e o Novo Testamento quando nós nos aplicamos a estudar realmente a Bíblia, né? Como já foi mencionado, a Bíblia não é um livro para a gente ler em 3 semanas, né, pastor? Mas para dedicar tempo, e quando nós dedicamos tempo, então sim, nós encontramos o sentido das coisas, né? Daquilo que o Senhor quis nos ensinar. E as pessoas que dizem, eu já li, eu já sei todas as histórias da Bíblia, por que é que eu vou ler um livro outra vez? Alguém quer falar um pouco sobre isso? Nós podemos ainda aprender depois de saber todas as histórias ou não? Algo interessante que ocorre comigo, eu creio que com vocês também, é que a Bíblia é inesgotável. Cada vez que você lê um verso da Bíblia, você percebe, você recebe uma nova mensagem de Deus. Dependendo do dia, de como você lê, de Deus fala através do Espírito Santo, na Bíblia para nós, e nós recebemos uma mensagem, um alimento diário, um alimento diferente. Então eu creio que a Bíblia é inesgotável porque são os próprios pensamentos de Deus trazidos em linguagem humana para cada um de nós. Por isso sempre ela vai ser atual. Então sempre podemos receber algo da Bíblia. Rosa? Na minha experiência, há bocado eu contei que desde pequenina eu aprendi as histórias da Bíblia, os personagens, os heróis, né? Mas é interessante que quando eu tinha 24 anos, eu me encontrei numa situação em que eu estava confusa a respeito da minha identidade como cristã. Eu não sabia por que eu estava acreditando naquelas coisas que eu tinha acreditado. E então, personagens da Bíblia, que para mim eu conhecia a vida deles tão bem, como Moisés, por exemplo. Mas a experiência de Moisés e do que ele viveu com Deus, que Deus abriu o Mar Vermelho e lhe deu poder para libertar o seu povo do Egito. Essa experiência, quando eu lia quando criança, ou quando eu lia antes dessa experiência de precisar reencontrar a minha identidade espiritual, não fazia tanto sentido como fez naquele momento, quando eu fui ler a experiência de Moisés e eu vi, uau, esse Deus de Moisés é o que está aqui comigo hoje, é o que pode me ajudar hoje. Então, um texto que eu já tinha lido, já conhecia, fez um novo sentido totalmente diferente e poderoso na minha experiência com Deus, anos mais tarde, ao voltar a lê-lo e a meditar nele. A Bíblia se renova. Estamos quase no fim, mas queria fazer mais uma pergunta, bem breve. A Rosa estava a dizer que há tantas histórias, tantas pessoas, heróis da Bíblia. Queria perguntar, qual é o seu herói da Bíblia preferida, né? Nós sabemos que é Jesus, né? Mas outra pessoa, fora de Jesus, qual é o carácter, qual é a pessoa que tu gostas mais da Bíblia? Vamos começar com o pastor Nunes. Para mim, a Bíblia relata a história de vários imigrantes. Um deles foi o profeta Daniel. E a Bíblia relata como ele, como imigrante, conseguiu encarar desafios enormes e conseguiu vencer as dificuldades, conheceu um Deus que o interviu na vida dele. E eu creio que todos os nossos telespectadores que são imigrantes aqui no Canadá podem olhar para a Bíblia como um livro de um Deus que pode auxiliar um imigrante. Penso tempo para mais uma, Rosa? Para mim também é um imigrante, é José, é o meu favorito. José que foi levado sozinho, jovem, para um país distante, uma língua diferente e tudo. E como a experiência dele com Deus, como Deus o guiou, como Deus o usou, depois com poder se tornou o governador do Egito, né? Para mim é José, como a mensagem que ele aprendeu em pequenino dos seus pais, o ajudou nas decisões da sua vida e o transformou num grande homem também. E pastor Dário? Bom, para mim, eu creio que a história de Moisés, nós vemos que ele passou 40 anos se preparando para ser o libertador, né? Para ser o faraó. E depois ele tentou começar o trabalho que ele tinha que fazer, que Deus tinha chamado ele para fazer, mas ele teve que passar 40 anos
para desaprender o que ele tinha aprendido. Só assim ele pôde ser usado por Deus e pôde cumprir a tarefa da vida dele por mais 40 anos. Então é interessante como a vida dele foi dividida dessa maneira. Para mim, para acabar, para mim é Paulo, né? Um homem que estava contra Deus, mas que Deus tentou e falou com ele e conseguiu convertê-lo, né? Para a igreja. Então, realmente, qualquer pessoa pode ser salvo. Mas temos que acabar. Vamos orar então agora, que Deus possa nos abençoar e trazer mais perto da Bíblia. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui hoje a celebrar a Bíblia que Tu nos destes, a Palavra de Deus. Cada pessoa que está a ouvir hoje, que realmente possa pôr o tempo e ver a transformação que podem receber com a Bíblia. É isto que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi bom falar com vocês hoje e também foi bom falar com vocês. Obrigado por toda a informação que vocês deram hoje. Mas queria acabar hoje com um versículo bíblico. Então, Pastor Nunes, podes ler para nós? As palavras de Jesus em Mateus 6. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. É isso mesmo que nós acreditamos aqui no Está Escrito. Então, para hoje, lembrem-se que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus.